vai ter um tempo de, no máximo, 10 minutos para falar um pouco sobre cada departamento e, claro, se apresentar. Eu vou começar aqui, da minha esquerda, e a gente vai na sequência até lá no final. E gostaria que você se apresentasse e vamos lá. Meus queridos, boa tarde a todos. Meu nome é Tchaikovsky. Eu sou o pai de Mateus, que está ali com Thalita. E eu sou o presbítero aqui da nossa igreja. Eu fui consagrado como presbítero em dezembro de 2019. Eu queria ler um texto da palavra com vocês. Vocês podem abrir a Bíblia comigo, por favor? 1 Pedro 5, versículos de 1 a 5. Eu quero agradecer a Mateus, que foi o interlocutor, da mocidade, para me fazer o convite, e agradecer a toda a organização dessa conferência pela oportunidade. Eu estou muito feliz, de coração, muito feliz por estar aqui. Tranquilo. Rogo, pois, 1 Pedro 5, do 1 ao 5. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Rogo aos jovens, igualmente, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede sua graça. Meus irmãos, essa primeira carta de Pedro, ela foi escrita a cristãos que estavam vivendo sobre forte perseguição. Cristãos eram perseguidos por algumas coisas que eram mais contundentes. A primeira coisa é que eles eram considerados maus cidadãos, porque eles viviam sobre ali o Império de Roma, e eles eram considerados maus cidadãos porque eles não se curvavam, eles não se dobravam diante de César. Alguns até teciam boatos de que os cristãos eram antropófagos, né? que comiam carne humana, né? Era assim que eles mal interpretavam quando os cristãos se reuniam para participar da ceia do Senhor, não é? E Pedro escreve aos presbíteros e ele se identifica como um deles. É interessante que nós conhecemos Pedro como o apóstolo Pedro. E a palavra apóstolo, ela significa literalmente um mensageiro. Eu estava estudando aqui a minha Bíblia Genebra e eu encontrei uma referência muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ela está em uma nota em 2 Coríntios 1:1. 2 Coríntios 1:1. Estou aqui com uma mão só, estou tendo um pouquinho de dificuldade. Com cuidado com o meu tempo, né? 2 Coríntios 1:1. Oh, Jesus, me ajuda. Olha que interessante, gente. Paulo, no capítulo 2 Coríntios 1:1, ele se intitula, ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo, né? E a nota diz o seguinte: Paulo descreve a si mesmo como um apóstolo, mas não aos seus companheiros. Um apóstolo era uma testemunha ocular da ressurreição de Cristo, que fora pessoalmente nomeado por Cristo, para governar a igreja primitiva e para ensinar ou escrever com autoridade. Esse termo foi usado para os 12 discípulos primitivos e para Paulo.
E também foi usado em um sentido mais amplo, ao passo que em um uso geral ou não técnico significa mensageiro ou representante. O ponto aqui, meus irmãos, é que, segundo a palavra de Deus, palavras como bispo, presbítero e pastor são a mesma coisa. Biblicamente falando, não existe essa diferença entre um pastor e um presbítero. Eles são, diante de Deus, as mesmas coisas. E é interessante nesse texto que nós lemos que Pedro se identifica, ele diz, eu, presbítero, não é? Vamos voltar lá para o texto que a gente leu. Presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Então, Pedro aqui, ele se identifica como um presbítero, como um pastor, porque Pedro foi um dos que fazia parte de uma equipe que pastoreava os cristãos em Jerusalém num período de 30 anos. Aquele é o tempo restante ou o tempo que já foi decorrido? Eu já falei 7 minutos? É sério isso? Meu Senhor, eu tenho que fazer um curso de exiguidade de tempo, viu? Meu Deus do céu. Não, mas tranquilo, eu vou respeitar o tempo. O que eu planejei, não vou falar nem um 10%, mas tudo bem. Então é isso, meus irmãos. Eu vou ser bem prático, então. Então, qual seria a função de um presbítero? Seria a mesma função de um pastor. E aqui o apóstolo Pedro diz, pastoreai o rebanho do Senhor. E o que seria pastorear? Eu acho que a melhor analogia que a gente poderia fazer aqui era pensar num pastor de ovelhas. E o que é que um pastor de ovelhas faz? Ele busca as desgarradas, ele reúne as dispersas, ele orienta, guia o seu rebanho, ele protege o rebanho de animais selvagens e de ladrões, ele alimenta e dá de beber. Essa seria a função de um presbítero, de um pastor. É de cuidar, de pastorear, e esse cuidado não deveria caber apenas ao pastor. Com essa divisão, com o tempo que a gente vive hoje, isso não é bíblico, mas isso historicamente acabou se tornando dessa forma. O presbítero ele é muitas vezes visto como alguém que está mais voltado para a questão disciplinar, ou funções administrativas, ou os negócios da igreja. E fica mais para o pastor o cuidado mais próximo com a alma das suas ovelhas, é aquele que vai para um seminário estudar. Mas, biblicamente, o presbítero, ou os presbíteros, juntamente com os pastores, têm essa mesma função. A palavra presbítero também pode ser chamada de episcopo, que é uma palavra que vem do grego que significa supervisionar. Então, se você pudesse juntar essas duas palavras, alguém que pastoreia, que cuida, que ensina, que guia, e alguém que está supervisionando, olhando com amor e em temor a Deus, essa pessoa seria uma dádiva nas mãos do Senhor. E para finalizar essa minha mais do que rápida exposição, aqui a gente vê alguns contrastes muito bonitos que devem permear a vida de um presbítero. O texto nos diz que ele deve pastorear o rebanho do Senhor não por constrangimento, mas por espontaneidade, né? Então, existem muitos erros que a gente comete nas igrejas quando alguém é indicado para ser um presbítero por razões escusas. Às vezes porque a mulher acha que ele tem jeito, ou porque alguém indicou, ou porque alguém que tem situação financeira boa, ou porque ele é amigo de um oficial. E às vezes ele não foi chamado para aquilo, ele não se enquadra, ele não tem o desejo do seu próprio coração, ele não diz, eis-me aqui, então ele vai para agradar aos outros. A segunda coisa que a gente vê nesse texto, muito bonito, é que não deve ser por sorte da ganância, mas de boa vontade. Existem muitas pessoas que estão preocupadas com salário, com ganhar dinheiro, com condições financeiras, mas essa não é a motivação
mais correta, mas sim tem que ser boa vontade e vontade de agradar a Deus. E finalizando, não dominadores, mas sim tornando-se exemplos do rebanho. O texto de 1 Timóteo ou 2 Timóteo, que diz que a gente, quando vai buscar o episcopado, a gente uma excelente obra deseja, não é? As virtudes para esse homem são muito bonitas. É necessário que este homem seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, cordato, inimigo de contendas, não avarento e que governe bem a própria casa, criando seus filhos sob disciplina, com todo respeito. Porque alguém, se não sabe governar a sua casa, como pode governar o rebanho do Senhor? Bem, irmãos, é isso, de forma bem resumida, o que eu queria dizer. Agora, gostaria que a próxima pessoa se apresentasse e falasse um pouco sobre o ministério pelo qual participa. Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Meu nome é Jacil Victor, todo mundo conhece por Victor. Estou representando o projeto Lídia, eu como Cibele, e a gente vai apresentar aqui um pouco sobre o projeto, o que é que a gente faz, o que é que a gente pensa para a igreja, né? O que a gente propõe. Né? E a primeira frase que a gente traz é: acolher é amar. Todo mundo já vê na nossa plaquinha, ou nas nossas camisas, ou na nossa logomarca. Acolher todos os irmãos na nossa igreja com amor, carinho, com comunhão, fraternidade, de tal forma que o irmão se sinta em casa, que é onde a gente deve estar, junto de Cristo, né? E a gente pensa assim: ser voluntário é ser evangelista, é alcançar o outro por meio do relacionamento com as pessoas. Nossa meta é permitir que as pessoas vejam a Jesus através da nossa vida. O nosso serviço é proporcionar aos irmãos uma maior comunhão e interação dentro da nossa igreja. É recepcionar com a alegria de Jesus tanto os membros da igreja como visitantes e novos convertidos. É conhecer mais desses irmãos e poder apresentar mais de Jesus a eles. Com todo o amor que Jesus nos ensinou a sentir, é servir, é ser igreja. Então, o nosso projeto está aqui para amar a cada um que vem, a cada um que nos visita. Seja visitante, seja congregado de outras congregações, filiais daqui, seja membros que estão aqui. Sabemos que nossa igreja não é pequena, nossa igreja é grande, e muitas vezes a gente passa até despercebido. Passamos pelas portas, entramos, assistimos os cultos, saímos e muitas vezes não falamos nenhum oi com nenhum irmão. Então a gente pelo menos está ali na frente para a gente dizer assim: seja bem-vindo, irmão que aqui veio. Seja bem-vindo ou volte sempre. Porque a gente deseja que as pessoas saiam daqui com o sentimento de querer voltar, com o sentimento de que foi acolhido na nossa igreja, com o sentimento de que aqui o amor de Jesus está presente. Aqui Deus vai servir um carinho, uma atenção, vai lhe ouvir, vai recepcionar, vai viver junto de todos. Também fazemos ação social, levamos alimento, levamos higiene, como posso dizer, higiene pessoal às pessoas, moradores de rua, que vivem aqui, principalmente aqui no centro. A gente pretende estar este ano voltando com as ações. Devido à pandemia, a gente não pôde estar continuando. E acho que é basicamente isso, né? Também fazemos o acolhimento nas casas, perdão. Agora que eu lembrei. A gente faz também os acolhimentos e as recepções nas casas. E até tem um exemplo que eu fui uma vez, acho que era a tia de Mateus, e ela decorou minha face a ponto de, quando eu ia em um evento da minha profissão, ela ver uma foto e me reconhecer. Então, uma vez que eu fui, uma oportunidade que eu fui, estive presente
e pude levar um pouco do amor de Jesus, marcou na vida dela. Então, se uma única vez é capaz de fazer isso, imagine todos os cultos, todos os dias, estarmos aqui presentes e marcarmos cada um daqueles que vêm aqui, seja visitante, seja membro, seja congregado. Marcar de tal forma que lá na frente, por um momento ou outro, a gente possa estar recepcionando e ele também possa levar este amor para outras pessoas. É isso que a gente pretende para o nosso projeto e para a nossa igreja. Cibele. Boa tarde, a paz do Senhor. Meu nome é Cibele, eu sou integrante também do Projeto Lídia. Como o Vitor falou, é um projeto que acolhe e que ama. E eu queria, antes de começar a falar alguma coisa, deixar uma passagem para vocês que eu acho que, assim, reflete muito sobre o projeto. Que se encontra lá em Tiago, capítulo 2, versículo 26, que diz assim: porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, eu vejo muito desse versículo assim no nosso projeto. Acolher é amar. Então, como o Chay falou, alguma coisa que a gente tem que começar em casa. A gente tem que amar, primeiro aqui dentro, para poder transmitir esse amor lá fora às outras pessoas. A gente tem que ser igreja aqui dentro, a princípio, para poder sair. A gente tem que orar, a gente tem que jejuar para realizar, como o Vitor falou, essas ações sociais. É um projeto completo, eu costumo dizer assim, porque a gente está tanto na recepção da nossa congregação, como também nas ruas. É um desafio grande, mas é muito gratificante. Como o Vitor falou, as pessoas reconhecem a gente quando a gente passa e eles veem. A gente faz ação social ali nessa praça aqui do centro. E quando a gente passa pelo dia, as pessoas reconhecem a gente. Então, isso é muito gratificante. No mais é isso, é um projeto que está aí acolhendo vocês todos os domingos, em todos os cultos. Agora a gente está um pouco afastado por conta da pandemia e por conta de deficiência de pessoal também. Mas estamos orando a Deus que vamos voltar o mais rápido possível, em nome de Jesus. Então, é isso. No mais, obrigada pelo convite e por estarmos aqui apresentando um pouquinho do nosso projeto. Próxima pessoa. A paz do Senhor. Aplausos para o Projeto Lídia. Isso. A paz do Senhor, pessoal. Amém? Amém? Isso, estão acordados. Meu nome é Rodolfo, para aqueles que não me conhecem, né, ou aqueles que me conhecem. Meu nome é Rodolfo Christian, sou o presidente do Departamento de Música e Louvor da nossa igreja. E é uma responsabilidade, é algo que, assim, para mim é extremamente prazeroso. Aqui, pelo que eu estou vendo aqui em cima, levanta a mão aqui quem é do louvor da igreja. Olha só, olha aí, dá uma olhadinha para a esquerda e para a direita. Tá vendo? Eu coordeno essa galera aí, todinha. Então, hoje aqui na igreja eu tomo conta de 4 grupos de louvor, 4 corais, cantores solos. Tomo conta também do grupo de teatro e os grupos de coreografia da igreja. É isso que é a minha atribuição aqui na igreja. Não é somente os grupos de louvor. São os corais, saberem as suas necessidades, seja tanto de âmbito técnico, seja de algum âmbito espiritual também. Eu também faço parte, faço para isso, né? A minha participação no departamento é justamente para isso, para que a gente tenha um bom andamento aqui com relação ao louvor na casa do Senhor. Temos alguns projetos que eram para ter sido iniciados, mas por conta das coisas que aconteceram, não deu para ser feito. Mas um dos projetos que vocês podem ver e está sendo executado pela diretoria do patrimônio da igreja é a modernização do nosso som.
é uma das coisas que a gente vem lutando, a gente vem trabalhando e, graças a Deus, Deus tem abençoado. Por que eu tenho esse pensamento, seja por som, ou seja a preocupação de cada um dos membros que faz parte do louvor? Porque eu entendo que, fazendo gancho aqui para a entrega total, né? Eu entendo que isso também é se entregar ao reino de Deus. Aqui, se todo mundo for parar aqui agora para ver qual é a ação fisiológica que você está tendo nesse momento. Aquilo que está deixando você vivo nesse momento. É o quê? É o respirar. E no Salmo 150, o verso 6, ele fala o quê? Que todo ser que respire, todo ser que respire, todo ser que respire. Amém. Sabe por que eu faço? Sabe por que eu insisto tanto às vezes? Porque é justamente isso. É a gente louvar ao Senhor com o que nós temos de melhor. Louvar ao Senhor se entregando de alma e de espírito. É assim que se fala, é assim que se é dito na palavra do Senhor. Então esse é o meu grande desafio. Me entregar primeiramente a Deus, para que eu seja canal para abençoar a vida dos meus irmãos que junto comigo estarão louvando ao Senhor. É um desafio cotidianamente. Porque nem sempre a gente vai estar no nosso melhor, a gente vai estar fazendo o nosso melhor. Mas é intuito meu que ambos, tanto eu quanto você, que faça parte do grupo de louvor, ou você, membro da igreja, possa adorar ao Senhor. É um dos caminhos da adoração, é através dos louvores. Então é por isso que a gente tem o cuidado, por isso que eu tenho cuidado em executar as coisas de maneira que a igreja seja abençoada, de que os irmãos sejam abençoados e ambos possam honrar ao Senhor. Você pode até estar se perguntando, Rodolfo, mas tu falou aí que toma conta de um bocado de coisa, né? E quando dá alguma coisa errada aqui? Não, quando dá alguma coisa errada, eu vou ter que ir lá e vou trabalhar para a gente poder fazer sempre o melhor. Porque o nosso Deus é digno de a gente fazer o melhor. Quando o Chay falava aqui da questão pastoral, né, de cuidar bem de sua casa, né, para ele poder ser um presbítero, um pastor, cuidar bem de sua casa, das suas atribuições, isso não é muito diferente também para qualquer um que esteja aqui ministrando louvor ao Senhor. Você tem que ter em mente de que a sua vida todos nós, né? Nós temos a nossa vida consagrada a Deus. Então, com a expressão de louvor, damos a Ele cotidianamente essa entrega. Então, a partir do momento em que eu me disponho a participar da obra do Senhor, na casa do Senhor, e eu não me entrego a Deus de forma total, então alguma lacuna vai ficar faltando. Alguma coisa vai ficar faltando. E eu sinto, e principalmente a igreja sente. Nós sentimos isso, mas cabe a nós ajudarmos uns aos outros, dando a mão. É por isso que é muito importante cada grupo, desculpe pessoal, pronto. É por isso que é importante cada pessoa, cada membro dessa igreja ter esse desprendimento, ter a liberdade de coração. Eu estava falando hoje com os meninos no refeitório, porque no grupo que eu faço parte, muitas vezes eu me entrego tanto, né, Adriano, né, Jair, que eu me esqueço da letra, que eu me esqueço do tempo e tudo mais. Mas por quê? Porque eu tenho essa liberdade no meu coração de me entregar por inteiro a Deus, de fazer esse momento único para mim e para os meus irmãos. Esse é o ponto-chave de se entregar a Deus. Esse momento em que vocês estão aqui, esse momento em que vocês estão aprendendo mais sobre se entregar a Deus, de se entregar para o ministério pastoral, de se entregar para o ministério de assistência social, de louvor, é você dizer a Deus, Deus, eu sei que eu posso fazer muito mais daquilo que eu já estou fazendo. Deus, eu não me contenho simplesmente em ser um observador, mas eu quero também ser, além de observador, um praticante. O louvor é uma essência assim, extremamente importante para mim. Quando eu fui chamado para fazer parte do ministério de louvor da nossa igreja, eu cantava no coral Roberto Calley.
Eu digo que todo cantor que quiser passar pelo coral aqui na igreja, passe. É importante. Além da técnica, você vai aprender com senhores e senhoras que têm experiências de vida absurdas para embasar ainda mais a sua entrega a Deus. Ver irmã Iracema, com 91 anos de idade, ela é a membro mais velha, idosa, desculpe, do nosso departamento. É velha, né? Já de anos. É mais antiga, obrigado. Eu não sou polido nesses momentos. E ela sabe. Um beijo, irmã Iracema. Amo a senhora. Tem 91 anos de idade. Vem para a igreja, sobe no seu ônibus sozinha. Ela mora no José Pinheiro. Sobe no seu ônibus sozinha. Vem para aqui para a igreja. Senta no seu lugarzinho, que é o lugarzinho dos contraltos. E ela sabe o que é que ela diz para mim? Rodolfo, enquanto Deus me der fôlego de vida, eu quero estar louvando ao Senhor. 91 anos de idade. 91. Eu só tenho 30. E vocês devem ter quanto? Alguns têm 30, outros devem ter 20. Algum deve ter, 17, enfim. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Que essas experiências, essas vivências que eu tenho, faz me deixar mais alegre e me faz pensar ainda mais em me entregar a Deus. Então eu sei que meu serviço tá bom. Então eu vou me entregar mais, eu vou me dispor mais. Então é por isso que muitas vezes os meninos me perguntam assim, Caleb também é outro parceirão, que a gente chega aqui, e abraço Caleb, que a gente chega aqui e às vezes não tem culto. E vocês veem a gente aqui, por quê? Porque a gente vem ajeitar um microfone, ou vem ajeitar uma câmera, ajeitar um cabo, para que todos vocês sejam abençoados. Para que vocês tenham esse entendimento de se entregar a Deus completamente. Eu me entrego tão completamente a Deus que eu venho aqui, às vezes, simplesmente para olhar se está tudo certo, se está tudo bem, para que quem for ministrar ou aqueles que forem utilizar possam ter o seu melhor, o mínimo decente, para que a gente possa fazer isso para o Senhor. É um ministério maravilhoso. Maravilhoso. É muito bom louvar ao Senhor. É muito bom poder dizer a outros que venham junto comigo louvar ao Senhor. Tenham essa liberdade, meus queridos. O que eu quero enfatizar é isso. Tenham a liberdade de dizer, eu quero mais, Senhor. Tenham a liberdade de dizer, Senhor, eu quero me entregar mais. Tenham essa liberdade, porque eu tenho certeza que vocês não ficarão apenas no louvor. Vocês vão ficar também com a assistência social. Vocês vão estar no Projeto Lídia. Vocês vão estar com as crianças. E assim, nós vamos dar as mãos uns aos outros. E os nossos presbíteros e pastores, eles nos ensinarão muito mais ainda. Porque nós estamos entregues totalmente à ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Para que outras almas sejam alcançadas através do Evangelho da salvação. Para mim, isso é louvor a Deus. É eu dizer, vamos junto comigo se entregar e fazer esse mundo um lugar diferente, porque a presença do Espírito de Deus, a presença de Deus está em nosso meio. Amém? Oi. Aê. Vamos para o próximo departamento. Por favor, se apresente. Diga o seu departamento. Amém. A paz do Senhor. Eu já ia dizer, a paz do Senhor, crianças. Uhul! Eu me chamo Cristiane. Ano passado, eu estou no departamento infantil há mais de 15 anos. Tenho alunos aqui que passaram por tia Cris, certo? E eu louvo a Deus. Gabriel menos. E eu louvo a Deus, sabe? Porque o trabalho no departamento infantil é um trabalho prazeroso. Com seus desafios? Claro que sim. Mas é um trabalho prazeroso e eu costumo dizer que o coração da criança é de quem chega primeiro, certo? Eu estava na coordenação do departamento infantil até o ano passado. Ano passado eu entreguei o departamento infantil
a tia Keila, a tia Silvana, a tia Adriana, a tia Gleice. E eu creio que elas irão continuar o nosso trabalho e até fazer mais, né? Porque o Senhor é digno que a gente faça muito mais, que a gente faça um trabalho com excelência. Sabemos que o departamento infantil, o trabalho com criança, começa a partir de casa. Não é verdade? Lá em Deuteronômio fala, Deuteronômio 11, no versículo 19 diz que ensina a vossos filhos, ensina o quê? A palavra, falando delas assentados em vossa casa e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Então a gente tem que estar inculcando a palavra de Deus nos corações de nossas crianças. E o trabalho no departamento infantil é uma extensão do trabalho realizado, que deve ser realizado em casa. É um trabalho evangelístico, de ensino à palavra de Deus. Tem uma frase que eu costumo sempre estar falando, estar dizendo também, que inclusive essa semana eu até me deparei com ela, que diz o seguinte: não estamos no departamento infantil para entreter crianças, nós estamos no departamento infantil para impactar a vida das crianças, levando até o coração também dos pais. Eu acho bem interessante que essa pandemia, ela trouxe seus benefícios, porque a partir do trabalho que foi realizado ano passado, os pais tiveram a oportunidade de saber como é o nosso trabalho no departamento infantil. No nosso departamento infantil tem um momento da oração. No departamento infantil tem um momento do louvor. No departamento infantil tem um ensino da palavra de Deus. Então, tudo que a gente tem aqui no templo, nós também passamos para as crianças num departamento infantil. Então, não estamos ali para entreter ou para ficar com as crianças, ou para ficar com as crianças enquanto os papais estão tranquilos assistindo o culto, né? Se o coração da criança é de quem chega primeiro, então que possamos ser nós que chegamos primeiro ao coração da criança, para estar ali levando a palavra de Deus, a palavra da cruz, a palavra da salvação, que elas possam entender que Jesus, ele morreu na cruz por nós, por eles. Certo? Então, o trabalho do departamento infantil é um trabalho, assim, eu sou suspeita para falar, porque eu amo. Esse ano eu estou com os jovens, eu estou com os adolescentes, mas segredo, viu? Não é para dizer a ninguém, não. Eu não saí do departamento infantil. Não é para dizer a ninguém. Certo? Eu ainda continuo como professora, em segredo, que os adolescentes e jovens não me escutem. Certo? Mas eu ainda continuo como professora do departamento infantil. E no departamento infantil nós também temos algumas ações. Olha que coisa linda. E uma das ações que eu acho tremenda no departamento infantil é a evangelização, o evangelismo nas ruas. Rodolfo pôde comparecer, não foi também? Muito bom. As crianças da igreja fazendo o ID do Senhor, falando do amor de Deus. As crianças, como elas se sentem úteis na obra do Senhor. Como elas se sentem prazerosas em estar contribuindo. Em fazer o ID, em falar do amor de Deus. Olha, Jesus te ama, e entrega o folheto, entrega a mensagem. Quando passa uma criança, porque à noite, depois do evangelismo, tem o culto aqui na igreja. É o culto infantil. Né? E algumas relatam até como foi o evangelismo. É um trabalho assim lindo, lindo. Quem tiver a oportunidade assim também de estar contribuindo com a gente no departamento infantil, são muito bem-vindos, muito bem-vindos. Também realizamos durante o ano a nossa EBF, que é a Escola Bíblica de Férias, no período de julho. É o período das férias da maioria das crianças. Ano passado nós não tivemos,
devido à pandemia. Não é? Mas assim, trabalhar num departamento infantil é entrega. É entrega. Quando eu sempre vejo assim, qualquer tema que surge dos adolescentes, que surge da mocidade, eu fiz, eita, é o departamento infantil. É a questão assim, é a questão da unidade, sabe? Da unidade. O que a gente pode fazer na sala dos adolescentes, na sala da mocidade, nós também podemos fazer na sala das crianças. Claro, de acordo, a gente vai falar uma linguagem diferente, porque são crianças. Crianças é lúdico, certo? Crianças é concreto. E enfim, é um trabalho prazeroso, certo? Com seus desafios, mas o coração da criança, sempre vou dizer que é de quem chega primeiro, e nós iremos continuar impactando não só as crianças, mas também alcançando famílias, porque a gente não trabalha só com crianças, a gente trabalha com famílias. A cada lição que é dita lá no departamento infantil é levada para casa através das crianças. Eu tenho certeza que as crianças vai ficar a semente. A semente é plantada, a semente é lançada nos corações dela. Né? E tenho certeza assim que vai frutificar. E a gente conta muito também com a ajuda da família. A família é essencial, a família é a base de tudo, é a base do ensinamento, a base do ensinar a palavra de Deus. Né? Ajudem as tias do departamento infantil, certo? Elas precisam muito da ajuda de todos vocês. Amém? Então, que Deus possa abençoar. Obrigada pelo convite, certo? Obrigada, eu agradeço a oportunidade. Amém. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas à medida que os meninos vão falando, a gente vai percebendo o que Cris falou, que existe uma unidade que está por trás dos departamentos. E eu acredito que isso é ser igreja. A gente não tem que ter várias igrejas dentro de uma igreja. A gente tem uma igreja. E à medida que a gente trabalha um tema, por exemplo, filho meu, dá-me o teu coração, essa necessidade que a gente tem de trabalhar para os jovens, a gente também tem de trabalhar para os adolescentes, para as crianças, para o IAD e para os oficiais. De uma maneira geral, a igreja se interliga. Os temas eles não são soltos, eles são interligados. E a glória é de Deus, porque a igreja pertence a Ele. Amém? Próxima pessoa que vai se apresentar, se apresente e diga o seu ministério. Fala um pouco sobre isso. A paz, pessoal. Meu nome é Arielle, eu sou líder do Ministério IAD. Não sei se vocês sabem por esse nome, se conhecem por esse nome, mas é o Ministério de Surdos, daqui da igreja. Eu fui empossada, líder, em 2019. Eu tinha apenas 17 anos. E eu digo a vocês que o Ministério IAD, como é o nosso tema, é entrega. Porque o nosso foco é evangelizar aquelas pessoas que não são evangelizadas normalmente. Aquelas pessoas que são pouco alcançadas, como os surdos, e se aparecer até outro deficiente aqui, nós vamos ajudar eles. Porque, como todo mundo sabe, em Marcos 16:15, Jesus mandou o quê? Nós irmos e evangelizarmos cada criatura. Então, os surdos também são criaturas de Jesus. Deus também criou eles e também são seres que respiram, e eles também devem louvar a Jesus. Então, nós temos que ir lá e evangelizar eles. Eu sei que às vezes vocês ficam vendo, às vezes a gente aqui, ficam rindo nas nossas caretas, mas aquilo é amor, e o IAD ele é entrega. É amor de verdade que nós temos por esses povos, pelos surdos, porque é muito difícil, gente. Vocês não têm noção quanto é difícil para eles. Só o dia a dia assim mesmo. Eu estava no Instagram um dia desse e eu vi uma surda fazendo vídeo,
por exemplo, ela foi à feira e ela queria comprar uma fruta. E ela perguntou, quanto é isso? Ela só fez assim, quanto é isso? E a moça ficou, ai meu Deus, eu não sei falar Libras, eu não sei. E é muito difícil para eles, para você comprar uma comida, para você ter alguma informação básica. Imagina para você ser evangelizado. É uma coisa muito difícil e Deus nos chamou. Ele chamou Aretusa, que eu não sei se vocês conhecem, mas foi uma das primeiras líderes, uma das pessoas que fundaram esse ministério. Deus chamou ela para ir evangelizar essas pessoas, porque Deus vê cada um e Ele não faz acepção de pessoas. Se Ele não faz acepção de pessoas, porque os ouvintes deveriam ser evangelizados e os surdos não. Então todos merecem ser evangelizados. E o nosso foco no IAD é evangelizar os surdos e também ensinar a eles a palavra. Porque, não sei se vocês não sabem, mas o português é a segunda língua para eles. Primeira é a Libras, e português é totalmente diferente. Eles podem saber Libras e não podem saber português. Por exemplo, você escrever aqui uma palavra casa. Tem surdo que não vai saber o que é casa. É uma palavra tão simples, mas ele não pode não saber. Mas ele pode saber direitinho, se comunicar, ser totalmente fluente em Libras. E é muito difícil, mais ainda, eles lerem a palavra de Deus. Mas aí, como é que eles vão ter fé se a fé vem ouvir e ouvir a palavra de Deus? Se eles não podem ouvir. Então, como é que poderíamos fazer isso? Temos que aprender Libras. Tem que alcançar eles. Porque nós temos que obedecer a Jesus. Tem que obedecer, né? Tem que obedecer à ordem. Se nós somos cristãos. E falar também de alguns trabalhos do IAD, porque agora, como está na pandemia, né, todos os departamentos e no mundo inteiro sofreram... Calma, justamente, obrigada. Sofreram impacto sobre suas ações, mas antes nós tínhamos cultos nos lares, bem antes assim. Nós tínhamos cultos nos lares, nós conversávamos tanto, nós tínhamos grupos de conversa. E era tão lindo ver isso, gente. Os surdos se entregando, eles abrindo os corações, eles querendo aprender, porque eles querem aprender. Sabe, é tão difícil. Hoje é tão fácil para a gente, eu quero saber isso. Aí você vai pesquisar na internet, aí, pronto, agora eu sei, beleza. Só que, e se você não conseguisse entender? Imagine você como um estrangeiro no seu próprio país, você não conseguisse se comunicar. Você queria saber uma informação bem simples e você não conseguisse. Sabe, é muito complicado, mas Deus nos capacita e Deus chama surdos. Eu sei que vocês não vêm aqui surdos e isso dói muito no meu coração, porque muitos surdos, eles não querem vir aqui. Eles dizem, não, a pandemia... desculpa. Mas tem muitos surdos também que falam comigo e dizem, olha, Ariela, eu estou assistindo o culto. Aí manda foto e isso toca muito no meu coração, no coração dos líderes. E é muito lindo ver isso, que eles querem buscar a palavra de Deus. Eles querem. E então, gente, se vocês também querem evangelizar esses povos que são pouquíssimos alcançados, gente, os surdos, entrem no ministério. Você não vai, assim que você chegar no ministério, você não vem aqui na frente interpretar. Você vai aprendendo de pouquinho. E se você apenas aprender como dizer oi, eles já vão ficar felizes. Uma vez eu fui a uma loja, que eu esqueci o nome. E eu encontrei uma surda lá. E ela estava trabalhando. Aí eu perguntei uma coisa. Aí ela fez, não, sou surda. Aí eu fiz, oi, tudo bem? Ela já ficou, você sabe Libras? Aí ficou conversando comigo e eu evangelizei ela. E é muito lindo isso, gente. É muito lindo mesmo. É muito gratificante você ver assim. Você mostra o amor de Deus através da comunicação. Uma coisa tão simples. Eu estou falando aqui com vocês estão me entendendo. Mas eles podem mostrar o amor de Deus através da Libras. Você pode evangelizar. E não pensem que você aprender Libras, você tem que vir na frente. Você tem que interpretar uma pregação. Meu Deus do céu. Uma pregação super difícil. Não, se você aprender, Jesus te ama, Jesus salva. Oi, boa tarde. Já é uma coisa que vai fazer uma grande diferença. E, se vocês quiserem também,
podem me perguntar, podem chegar aqui no ministério. Eu digo aqui porque fica ali. Mas vocês podem chegar aqui e dizer: nossa, Arielle, como é que eu faço isso? Arielle, como é que eu falo isso? Ou então outras pessoas também que participam do ministério. E assim o ministério vai crescendo, porque o ministério não é só o nosso grupo. O ministério é quem vai evangelizar os surdos. E se você evangelizar, você já vai fazer parte do ministério no nosso coração. Deus abençoe vocês. Amém. É interessante porque a Arielle começou no Ministério dos Surdos com 17 anos, né? Virou líder, na verdade, você falou. Eu comecei, foi com... Calma, pessoal. Foi uns 14 anos. Foi 14 anos. Então, o que eu quero dizer é que não importa a idade que a gente tem, sempre há uma forma de servir na nossa igreja, né? Não importa se você tem 14, 13 anos, 15, 30 anos, mas a casa do Senhor é o lugar onde você pode servir, onde você pode se entregar a Ele, onde você pode dar o seu coração de fato para o Senhor. Então, essa roda de debate também tem esse objetivo, pessoal. Fazer com que desperte a sua mente para o serviço na casa do Senhor. Esses são apenas alguns dos inúmeros departamentos que essa igreja tem. E que o Senhor, a nossa oração é que o Senhor, ao longo deste evento, esteja falando também ao seu coração para que você seja direcionado. Não apenas para, sei lá, a diretoria da juventude, mas nós somos uma igreja. E a igreja, ela é ampla. E você pode servir a esta igreja de inúmeras formas. Baseado nisso, Chay, a gente estava conversando nos pequenos grupos sobre um texto que todo mundo conversou aí, que foi o texto de Lucas capítulo 14, os versos 25, 26 e 27. Mas no versículo 26, Jesus dizendo à multidão, ele diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece, ou seja, não ama mais a mim, do que o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, filhos e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E interessante é que Jesus, além de dizer os elementos ali da família, as pessoas que compõem a família, ele utiliza a própria vida. Existe um abandono aqui ao próprio eu, ao próprio ego. E eu queria perguntar para você, Chay, o que significa isso, abandonar o seu próprio eu, o seu próprio coração, as suas próprias vontades, para você servir, para você se entregar dentro do ministério pastoral, dentro dos oficiais aqui da nossa igreja? Como que é isso? O apóstolo Paulo, em uma das suas falas, ele nos diz uma coisa que, para mim, eu tenho procurado fazer desta fala de Paulo o meu norte. Paulo disse assim: para mim, o viver é Cristo, e o morrer é ganho, é lucro. Essa frase, para mim, o viver é Cristo, ela tem a ver com uma entrega total ao Senhor. Em todas as esferas da minha vida, em todos os meus atos, em todas as minhas atitudes, Cristo tem que ser o meu farol, o meu norte, o centro de tudo. Quando eu estou servindo no meu trabalho, eu não devo servir como se estivesse servindo aos meus senhores, aos meus chefes de trabalho, mas servir como se estivesse servindo a Cristo. Quando eu tomo conta da minha família, da minha esposa e dos meus filhos, eu devo fazer aquilo porque aquilo me foi uma função dada por Cristo e eu tenho uma responsabilidade de guiar a minha família nos caminhos de Cristo e de ser exemplo para eles. E o próprio Jesus também falou que se alguém quiser segui-lo, tem que negar-se a si mesmo, né? Então, meus irmãos, eu acho o seguinte, eu acho que é uma entrega total e diária. Todos os dias, quando eu me acordo, eu digo a Deus: Deus, obrigado pela oportunidade que eu tenho de me levantar vivo mais uma vez. E se te apraz, Senhor, usa-me como instrumento nas tuas mãos.
Alguém aqui pode até achar graça do que eu vou dizer, mas assim, às vezes de madrugada eu me levanto para ir ao banheiro, eu tomo bastante água à noite, e às vezes eu vou ao banheiro, não é? E pessoas na minha idade, que já passou um pouquinho dos 40, isso é uma coisa bem normal, bem comum. E quando eu me levanto, eu digo: Senhor, eu me levanto na tua graça, eu me levanto porque tu estás me dando essa dádiva de me levantar e poder fazer as minhas necessidades fisiológicas, né? Então eu acho que é isso, é você se entregar por completo, você saber que você não tem o controle de nada, que você não tem o domínio sobre nada, mas que Jesus é tudo na minha vida, todo o meu viver, tudo que eu sei, todas as minhas aspirações, todos os meus propósitos são entregues nas mãos dele, né? Os meus filhos, eu oro, eu peço a Deus que ilumine a vida sentimental, a vida profissional. Eu peço pela saúde da minha esposa, peço pela saúde dos meus filhos, né? E é isso, Jesus tem que ser amado acima de tudo e de todos. Ele ser verdadeiramente prioridade nas nossas vidas, né? E aqui vai uma palavra interessante: amor não é sentimento, apenas. Amor é decisão. Porque se assim não fosse, qual o sentido da palavra de Cristo nos incentivando a amar os nossos inimigos? Quando eu amo meu inimigo, eu não tenho um sentimento de carinho, de afeto. Entende o que eu estou querendo dizer? Mas eu decido não amaldiçoar. A proposta da palavra de Deus é: abençoai até aqueles que vos perseguem, que vos amaldiçoam. Então, em resumo, eu entregar-me por completo nas mãos do Senhor e entregar tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, todos os meus planos, propósitos e objetivos. Som? Amém. Baseado nisso, Vitor e Cibele, Tiago fala sobre amar ser uma decisão, uma atitude. E o tema do Lídia, né, a logo do Lídia é acolher é amar. Ou seja, o acolher aqui é uma atitude, né? Eu tomo a atitude de amar. E, no caso, como que seria esse amar ao se entregar, ao dar o coração? Nem sempre a gente tem vontade de se acordar cedo ou de ficar até tarde para ir levar comida para o pessoal de rua. Nem sempre a gente tem essa disposição, mas ao fazer isso, a gente está amando. Então, Vitor, Cibele, fiquem à vontade. Comentem um pouco sobre essa entrega dentro do departamento do Projeto Lídia. Como você falou, é uma entrega. Nossas ações sociais, geralmente a gente faz às sextas-feiras e passamos o dia todo aqui na igreja, no refeitório, preparando alimentos, separando roupas, higiene pessoal. Então, o líder é isso, é entrega total, é você realmente se entregar à vontade de Deus, é saber o que Ele quer que a gente passe para essas pessoas que estão necessitando não somente de alimentos, não somente de cobertores, não somente de higiene pessoal, mas espiritual. Porque a nossa guerra lá fora é espiritual. A gente sai no intuito de dar algum conforto a eles, para eles passarem o dia e a noite, mas o nosso maior intuito ali é levar a palavra de Jesus. Porque Ele é amor. Ele foi amor. Toda a palavra de Deus que está escrita aqui é amor. A gente vê do início ao final. Repreensões vieram, muitas, na palavra de Deus, mas por amor a nós.
Então, eu vejo isso, eu vejo que se Jesus se amou e ele se entregou da forma que ele se entregou por nós, por nossos pecados, por que não levar amor? Por que não levar, como eu posso dizer, empatia ao próximo? Então, o líder é a entrega, o líder é acolhimento, e é isso. Como o Cibele falou, como o Cibele falou, a gente passa não só o dia é mais para preparar o alimento, mas a gente também passa a semana toda preparando as vestiárias, a separação das roupas, a separação da higiene, a compra dos alimentos, a separação por tamanho, por pessoa, se é para uma criança ou se é para um adulto, os brinquedos que a gente recebe, as doações, o pedido à igreja para colaborar com a gente. Então, a ação quando a gente sai da igreja para levar, eu não vou dizer que é o fim, é a culminância de todo um trabalho, de todo um ciclo de construção, de toda a dedicação e entrega que a gente faz antes, durante e depois. Porque ao final da ação social, quando a gente volta, a gente também tem que arrumar a casa. A gente arruma a cantina não, é o refeitório. A gente arruma o refeitório, a gente lava as panelas junto com Dona Maria. Como o Caio disse, será que a gente está disposto a sair meia-noite, 1h da manhã, ou chegar às 5h da manhã para começar um trabalho ou terminar um trabalho? E a gente se pergunta isso. Deus tem essa força, a gente tem essa força de fato para vir, e se não for Cristo em nossa vida, para se entregar dessa forma, de tal maneira que a gente venha e saia daqui meia-noite, perguntando, ei, tu tem como ir para casa, ei, como tu tem carona, a gente consegue carona, vamos embora. Daqui a pouco a gente vai, termina, faz todo o serviço, limpa toda a casa, organiza, guarda e vai. Para que a gente comece um novo ciclo novamente. Porque a gente não finaliza ali, a gente ainda vem no próximo mês, a gente pode vir na próxima semana, se Deus abençoar, a gente vem no próximo dia. Então é isso, é entregar-se o antes, o durante e também o depois. Percebem como isso tem total relação com aquilo que a gente tem estudado? Com a forma de dar o nosso coração ao Senhor? O texto que a gente viu hoje à tarde é exatamente isso. O negar-se a si mesmo, o tomar a sua cruz, servir é um prazer, mas existem custos. E o custo é exatamente o custo de amarmos. Amar o nosso serviço, amar o estar na casa de Deus, amar viver para a glória de Deus. Não é fácil, mas é muito bom. É muito bom. Irmão, posso fazer uma observação? Sim. Existe uma passagem nas Escrituras, em Atos dos Apóstolos, que mostra o seguinte: os discípulos pregando o Evangelho, e por causa da pregação do Evangelho, os apóstolos ali, eles recebem uma surra em praça pública, eles são açoitados. Os açoites, eles tinham pontas de ossos, ele tinha ossos nas pontas que arrancavam literalmente a pele, não é, daqueles que estavam ali sofrendo aqueles açoites. Ao terminarem de receber aquela surra em praça pública, os apóstolos saem alegres, glorificando a Deus por terem sido achados dignos de padecer pelo Evangelho. Quando a gente vê uma passagem como essa, meus irmãos, isso nos envergonha. Nos envergonha. Nos faz, muitas vezes, achar que cristão sou eu. O que é que eu tenho feito para Cristo? Não é? A gente vê aqui o exemplo dos irmãos dizendo, não, a gente vem para cá para preparar um alimento. Compara com uma situação como essa, vivida por estes discípulos, né? Exatamente. Não é nada comparado com o que os apóstolos passaram. Isso é discipulado. Isso é ser discípulo. Isso é imitar o mestre. Ser igreja é imitar o mestre.
Eu gostaria que Rodolfo comentasse um pouco sobre essas questões do desafio de se entregar no Ministério de Música, certo? Existem dificuldades, como eu estava comentando ali com o Cris. Existem algumas dificuldades em fazer parte dos departamentos, de alguns departamentos, porque somos humanos, somos pecadores, imperfeitos, falhos, etc. Mas, Rodolfo, tem duas aqui. Eu queria que você falasse tudo isso. Tem duas perguntas aqui. Eu vou aproveitar, já que você vai falar. Aí fizeram aqui duas perguntas para você. A primeira existe diferença entre louvar a Deus com a igreja e louvar a Deus sozinho? Se sim, qual? Qual a diferença de estar aqui com todo mundo e estar sozinho em casa? E a outra, se você quiser depois eu posso repetir. Como o louvor pode influenciar no processo de evangelização dos não cristãos? Vai tentando falar um pouco aí, os 10 minutos, se não for suficiente, depois você conclui. As perguntas são boas. Vamos lá. Falando da entrega, quero dizer o seguinte. Cada um sabe de onde veio. Cada um tem a sua própria história, não tem? Brevemente, a minha parte de alguns que estão aqui conhecem. Outros não. Outros só me conhecem porque eu estou aqui na frente. Mas eu já tentei suicídio, já tentei matar a minha mãe, já tentei matar outras pessoas. E teve um dia que alguém evitou que eu morresse. Esse alguém é Jesus Cristo. Jesus Cristo, no dia que eu estava me atirando na frente de um caminhão, ele botou a sua mão no meu peito e me jogou para fora da pista. E a carreta passa. Será que esse homem não era digno de eu dar o meu melhor louvor a ele? Eu faço essa pergunta a você. Você sabe qual é o ponto crítico da sua vida? Você acha que isso não é se entregar totalmente a ele? Para mim, quando eu disse, Deus, eu te aceito como o Senhor, como o único e suficiente Salvador da minha vida. Todo mundo sabe, eu sou filho da missionária Carmen. E minha mãe, ela nunca impôs a palavra de Deus a gente, mas ela sempre ensinou a palavra de Deus a gente. E naquele dia eu me lembrei do que mãe disse e do que ela me ensinava. É por isso que é muito importante os pais, e aqui eu bato palmas aqui para a Chay, de ensinar na sua casa, porque é dever meu também, como pai, ensinar na minha casa. De que eu devo me entregar a Deus, eu devo fazer tudo por Ele, para Ele, porque a honra é dEle e a glória é para Ele. Aí eu vou deixar de louvar a Deus. Eu vou deixar de fazer alguma coisa para um Deus que me livrou da morte, que me livrou de ser preso, que me livrou de N coisas. Eu tenho que me entregar. Eu estava dizendo também para os meninos hoje de manhã que a Bíblia ela é muito simples e prática de se entender. Eu fiz uma pergunta para os meninos, eu disse assim, se você for ver na Bíblia, Jesus veio para quê? Ele disse, para salvar. Está escrito na Bíblia, isso é bem prático. O problema é que muitas vezes a gente é que dificulta as coisas. Tá, e Jesus veio para morrer, e por que ele tinha que morrer por mim? Por que ele tinha que fazer isso ou qualquer outra coisa ali e tal e tal? Porque a gente tem esse negócio de querer entender e compreender o máximo. No dia que eu aceitei, eu digo, pronto, agora acabou-se. Agora eu tenho que me entregar totalmente. Não adianta eu correr para a esquerda, não adianta eu correr para a direita, porque senão eu posso morrer de novo, porque senão eu não vou ser um homem próspero, não vou ser isso, não vou ser aquilo. Enfim, no dia que eu entendi que Jesus Cristo mudava a vida, eu me entreguei totalmente. Desde então, fazer o serviço em sua casa, para mim é extremamente prazeroso. Minha esposa, ela não dá para vir direto, porque hoje ela está grávida, e a gente tem o nosso nenenzinho. Mas quando não, nos primeiros ensaios, depois que ela podia vir, ela vinha e trazia meu neném junto. A minha família também vem trabalhar na casa do Senhor. Esse é um ato de entregar-se, de dizer, Deus, olha, eu estou tentando de alguma forma, entre aspas, retribuir aquilo que o Senhor me fez, de dar a vida para mim.
Estou tentando retribuir de alguma forma. É por isso que me entregar a Ele, de chegar aqui e limpar o chão, ou chegar aqui de apertar um parafuso, isso é o mínimo que eu posso fazer. Um homem que botou a mão no meu peito e disse, não chegou sua hora de morrer. Um homem que evitou de eu dar uma facada, não, você não vai dar a facada. Eu não vou entregar ele totalmente. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem esse ponto na vida de vocês em que vocês disseram, não, eu entendo que eu preciso de Deus. E será que quando você entende esse ponto, você não pode se entregar a Deus? O desafio do meu departamento é desafio humano, é desafio porque eu tenho que trabalhar com homens. Mas quando eu me entrego totalmente a Deus, facilita esse negócio. É difícil trabalhar com pessoas, às vezes porque ideias são diferentes, porque jeitos são diferentes. Esse é o principal desafio que, assim, nós temos aqui. Mas, graças a Deus, que nós temos também o mesmo entendimento de que nós devemos fazer tudo para a honra e para a glória de Deus, para abençoar a igreja, para abençoar os nossos irmãos, para abençoar quem está fora, quem está dentro, e, enfim, para abençoar a todos. Isso é se entregar a Deus. Se você entendeu a mensagem de Cristo, eu acho que você tem que se entregar totalmente. Uma vez, para mim, para as perguntas, uma vez eu escutei, foi Adriano dizendo, no nosso grupo de casais, temos que deixar esse negócio de secular e deixar de primórdio da igreja. Não foi mais ou menos isso? E eu tomei isso para mim, porque é aquilo que Tiago falou. Se eu trabalho, é para Deus. Se eu estou aqui na casa do Senhor, é para Deus. Tudo o que eu faço é para a honra e glória de Deus. Se é tudo para Deus, se entregue totalmente a Deus. Eu só faço isso. Os desafios vão vir. A gente consegue passar, porque Deus está lá junto comigo. As perguntas, meu filho. Vamos para as perguntas. A pergunta foi... Peraí. Nem eu lembro mais. Existe diferença entre adorar a Deus na igreja e adorar a Deus em casa? Louvar a Deus, né? Louvar a Deus na igreja e louvar a Deus sozinho, em casa? Rapaz, para mim, eu estou respondendo por mim. Creio que não. Não importa onde você esteja, não importa o lugar que você esteja. Se você está adorando em espírito e em verdade, se você estiver sozinho, Deus vai receber. Se você estiver aqui em comunhão com os irmãos, Ele irá receber. Se você está adorando ao Senhor, com o seu trabalho, com as suas atividades, você está adorando a Deus. Então, se você louvar aqui em conjunto ou louvar em casa, você estará louvando sempre a Deus. Agora, vale salientar, né? Que a gente esteja cantando, que a gente esteja louvando em espírito e em verdade, para que seja recebido, né? Se eu estiver aqui só cantarolando, né, em espírito e em verdade, exemplificando, não vai ser uma adoração em espírito e em verdade. Mas se eu ministro isso dentro do meu coração e isso reverbera, seja com os nossos irmãos ou seja em casa, esse louvor eu acredito que é para Deus. Então não tem diferença se eu estou no meu chuveiro lá e estou... É porque às vezes acontece isso comigo. Eu estou lá tomando meu banho e eu começo a cantar e eu digo pronto, eu me esqueço do tempo. Mas é a verdade, eu me esqueço do tempo. Aqui na igreja eu estou louvando e me esqueço do negócio aqui e me ligo no céu. Isso é adorar em espírito e em verdade, sem reserva, sem algo que lhe trave. Não, está ligado no céu. Isso não quer dizer que eu também vá fazer de todo jeito. Pelo amor de Deus, minha gente. Pelo amor de Deus, não estou dizendo isso não. Mas que em espírito e em verdade, você tendo em liberdade, embora você esteja sozinho ou esteja com a igreja, você estará adorando a Deus. E a outra pergunta é como o louvor pode influenciar no processo de evangelização dos não cristãos? Amém. Isso é muito bom também. Por quê? Por que eu digo que ajuda? Muitas vezes a própria Bíblia diz, né, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes se torna como comichão, como diz a Bíblia, né? Se torna, às vezes, irritante. Eu digo por experiência própria.
Você está em um local fazendo qualquer outra coisa, chega uma pessoa para você e diz: olha, deixa eu te falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza e que Ele tem um plano na tua vida e tal. E tá, aquele negócio é meio... Mas o louvor, a música, ela tem essa sensibilidade, a arte, né, tem essa sensibilidade de fazer com que você escute e você comece a se atentar com determinada coisa. Às vezes uma melodia faz você remeter, até nós mesmos, quando a gente está em casa escutando alguma música, alguma coisa, uma melodia faz com que a gente chame a nossa atenção para o atentar daquela palavra ou daquele trecho, daquilo que você não tinha percebido. Então, utilizar o louvor no evangelismo é uma das estratégias extremamente importantes para que a gente leve a palavra de Deus. Conheço amigos meus que foram, entre aspas, não, eles foram evangelizados através das canções. Eu mostrava uma canção a ele, eu disse, ele não queria saber da palavra falada, né? Mas eu disse, escuta esse louvor aqui, escuta essa música aqui, ela é boa, pô, tem um estilo bacana assim e tal. Aí ele escutava e dizia, não, isso aí é bacana mesmo. Ei, mas deixa eu te perguntar um negócio, por que naquela música, aquele trecho diz que um homem que morreu por mim me deu vida? Como assim? Eu quero entender. Então, é uma forma, é uma estratégia muito importante. Então, se você tem fôlego, respira. Se você sabe louvar a Deus em espírito e em verdade, não se incomode também em no seu vizinho ou no seu amigo de colocar um louvor, de dar um louvor, a indicação de um louvor para evangelizá-lo. Vocês também estarão evangelizando. Amém. Cris, o negar-se a si mesmo e tomar a cruz, o dar o coração, tem um custo. É o custo do discipulado, é o custo da entrega. E qual é o custo dessa entrega? Qual é o custo do discipulado, de dar o coração dentro do departamento infantil? Fala um pouco para nós sobre isso, sobre os desafios do departamento infantil. Eita! Os desafios. É bem interessante. Enquanto o Rodolfo estava falando de que queria tirar a própria vida, né? E eu estava trazendo à memória de que eu sou bem o oposto, né? Eu estava lutando pela minha vida. Aqui eu creio assim, que a maioria sabe que eu venho de 3 cirurgias cardíacas, né? Uma delas eu fui desenganada totalmente pelos médicos. E eu era louca para ser mãe. Era meu sonho ser mãe, né? E Deus me presenteou com uma filha, uma gravidez de alto risco, onde muitos pensaram que eu ia até morrer, né, no parto. Mas, para a glória de Deus, assim, minha filha hoje é saudável, minha filha hoje não teve nenhuma sequela. Para a glória de Deus. E assim, o entregar-se no departamento infantil, os desafios, o entregar é você se doar. É você assim dizer, Caio, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque se a partir do momento que Deus me confiou esse trabalho, nos confiou esse trabalho, nós temos que dar o nosso melhor. Não é verdade? E assim, foi um desafio. É um desafio trabalhar no departamento infantil. Não são todas as pessoas que têm essa paciência, que têm o jeito de lidar com as crianças. Mas eu entendi isso também a partir do momento que eu fui mãe. A partir do momento que eu fui mãe, que aquela palavra de Deuteronômio que eu falei, é uma responsabilidade, Tchai, tamanho do mundo, você inculcar na cabeça, no coração de nossas crianças a palavra de Deus. Sabendo fazendo com que ela entenda que Jesus morreu por ela.
por ela ser uma pecadora, assim como a mamãe dela, assim como o papai e assim como todos nós. Então, entregar-se no departamento infantil, para mim, assim, é doar-se. É doar-se, é fazer tudo para a glória de Deus e fazer de acordo com a vontade de Deus. Né? E eu entendo assim também que você se entregar em qualquer ministério é você ter intimidade, muita intimidade com Deus. Para dizer assim, Senhor, por que eu estou aqui? Qual é a minha função no departamento infantil? Para que eu estou trabalhando na obra do Senhor? Por que eu estou no Lídia? Então, eu creio que seja intimidade com Deus. É você dizer assim, Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer que eu faça? E a partir do momento que a gente tem intimidade com Ele, Ele fala aos nossos corações. E Ele faz também com que a gente supere esses desafios. Não é? E a entrega, você se entregar, né, ao trabalho com as crianças, ao ver o desenvolvimento, principalmente porque eu também sou professora secular de crianças também, né, eu vejo o desenvolvimento com relação ao que ela tem que aprender, as letrinhas, o nome dela. E aqui é muito prazeroso, é desafio, mas quando a gente vê o desenvolvimento espiritual, quando a gente vê hoje jovens trabalhando na obra, foi lá a semente que foi lançada, lá no departamento infantil, lá na casa de cada jovem. Entendeu? Então, é um desafio, não deixa de ser. É uma entrega absoluta. É dom também. É dom de Deus. Então, entregar-se é isso. É dizer-me aqui. Os desafios, Caio, a gente estava conversando, não é? E são também, tem vários desafios em todos os departamentos, mas as pessoas, trabalhar com o ser humano, com as pessoas, é um desafio. Mas eu acredito, quando há unidade, né, quando tem o mesmo propósito, claro que eu não vou pensar igual a Caio, claro que eu não vou pensar igual a Chay, a Cibele, né, mas quando tem o mesmo propósito, que é de fazer o nosso melhor para o Senhor, sempre há um acordo, sempre há consenso. Né? Porque não, eu estou aqui para fazer o meu melhor, para dar o meu melhor. Então é isso. Respondi. Hein, meninos? Fazer até um adendo ao que Cris estava dizendo, né? Desse desafio de ensinar as crianças. Porque estou aqui na igreja desde o ano de 1994. Hoje eu tenho 30 anos, já faz 25 anos que eu estou aqui. 25 anos que eu estou aqui dentro da igreja, né? E passei pelo departamento infantil. E eu me lembro muito bem das professoras. E as professoras, elas sempre tinham isso, né? De ensinar, de colocar. E eu me lembro que Selma Castro, que hoje está lá em João Pessoa, ela costumava dizer mesmo assim, olha, tá certo, sua mãe é missionária, você sabe, mas eu vou lhe forçar a você saber mais um pouco da palavra de Deus. E isso eu tinha por volta de quê? Uns 10 anos de idade. Era, nos juniores. E ela sempre tinha esse ímpeto de chegar e de colocar mais conteúdo para a gente, de dizer esse conteúdo para a gente. Embora nós já soubéssemos, mas o departamento infantil também criou base de muita gente que está hoje tomando conta. Por exemplo, eu estou aqui no louvor, aí tem outros meninos aqui da igreja que também estão no louvor, tem outros que passaram pelo departamento infantil, que são pastores, outros são missionários. Então, é uma entrega que realmente assim, beneficia toda a casa do Senhor. E isso não é muito importante, porque eu sou fruto também do trabalho do departamento infantil. Foi semeado lá, meu pai e minha mãe ensinaram em casa e hoje eu estou aqui. Amém. Antes da gente passar para a rodada final, a gente já está concluindo que o tempo já se foi. Tem uma pergunta para você, Ariela, especificamente para o Ministério IAD.
como é o processo de evangelização com surdos não cristãos? Legal. Assim, Novamente, como é o processo de evangelização com os surdos não cristãos? Como se evangeliza os surdos que não são cristãos? então, por exemplo, nós chegamos num surdo que ele não é cristão. Veio um surdo essa semana e ele não era cristão. Ele veio aqui à igreja essa semana. Semana passada. Veio aqui à igreja. Ele veio à igreja. Ok. Ele não é cristão. Então, como é que a gente faz? A gente primeiro tem que criar um laço com ele. A gente sonda assim. Se apresenta, como é seu nome? Aí, você é de alguma igreja? Aí ele, tem alguma religião? Ele, não. Esse é um exemplo, tá? Ok? Não é ele, é um exemplo. Aí, você tem alguma religião? Aí, não. Aí, você já conhece a Jesus? Você conhece a Deus? Aí ele, se ele não conhecer, né? Também não. Aí, então a gente apresenta, a gente diz, olha, nós aqui, nós fomos criados por Deus, nós somos pessoas pecadoras, nós somos pessoas pecadoras e nós precisamos ser salvos. E Jesus veio aqui à terra e nos salvou, e nós fazemos todo o plano de salvação, nós explicamos, e se ele quiser aceitar, porque às vezes eles são muito tocados pelo Espírito Santo, eles são tocados e eles aceitam e eles choram. Teve uma surda aqui que ela veio uma vez e ela não era cristã. E ela tinha ido à igreja, mas ela não tinha aceitado Jesus e fazia muito tempo que ela tinha ido à igreja. Aí ela veio aqui e ela foi muito tocada pela palavra. Ela estava chorando muito, muito, muito. E a gente orou pela vida dela e ela aceitou Jesus. E assim, a gente explica a eles, a gente finaliza explicando a eles que Jesus é o único que salva. Porque a gente explica também que no mundo tem vários atrativos, porque vocês não sabem, mas surdos, eles também aproveitam o mundão. Eles vão para São João, eles vão para o São João, para o Parque do Povo, eles vão, por mais que eles não escutem, eles vão para uma balada, eles vão, porque eles ficam lá, eles veem as luzes, eles ficam lá bebendo e fazem outras coisas. E para eles é atrativo, claro, né? Para a carne. São pecadores. E a gente mostra isso, a gente diz, olha, no mundo tem atrativos, mas nós precisamos nos render a Cristo. E a gente explica bem direitinho a eles. Tá vendo? Eu faço assim, já é costume. E eles vêm assim, eles ficam chocados. E a gente também fala que Jesus ama eles. Porque é uma deficiência muito grande neles de amor. Porque muitas vezes os pais, eles não sabem Libras. A família não sabe. Você fica, mas meu Deus, tem uma pessoa surda e não sabe Libras? Não sabem. Eles pensam, eu estou sinalizando aqui, eu estou fazendo uma mímica, ele entendeu, pronto, beleza. Show de bola. Mas não é assim. E eles se sentem muita falta desse amor, sabe? Pelos pais, pela família em si. E quando a gente fala que Jesus ama eles ficam, meu Deus, uma pessoa morreu por mim? Uma pessoa me ama a esse ponto? E também é lindo isso, gente. É muito amor envolvido, por isso que qualquer coisa que eu falar aqui, que me emociona e faço, é lindo. É muito lindo. E eles ficam, meu Deus, ele me ama. Eu faço, ama, gente, ama. E ama demais, e por isso que ele se entregou por você. E é muito lindo isso, eles aceitando Jesus. Vocês entenderam como é que um surdo aceita Jesus? Um surdo não cristão? Ficou claro para vocês? O plano de salvação, né? É o básico. É o básico. Pronto, galera. Então, a gente vai chegando já ao final do nosso debate. E eu já queria pedir para o pessoal já ir dando suas considerações finais. E junto com as suas considerações finais, Chay, eu gostaria que você falasse um pouco também sobre o sistema dos oficiais. Como funciona o sistema de oficiais da nossa igreja, como que é dividido os oficiais e como cada um faz aqui na igreja. A nossa igreja,
o corpo de oficiais é dividido da seguinte forma: nós temos os pastores, que também são considerados oficiais da igreja, os presbíteros e os diáconos. Uma coisa importante a se dizer é que diáconos e presbíteros são funções diferentes, não é que uma é mais do que a outra. Existem muitas pessoas que acreditam que o diácono é uma escola preparatória, o diaconato é uma escola preparatória para ser presbítero. Não, existem pessoas que foram chamadas para serem diáconos e vão viver a vida toda como diáconos. É um chamado e não hierarquia. É um chamado, não hierarquia, não é uma escada. E existem pessoas que foram chamadas para o presbiterato. Mas acontece aqui, sobretudo aqui na igreja, acontece isso. Às vezes o rapaz é chamado para ser diácono e numa próxima eleição, às vezes ele é consagrado a presbítero. Foi o que aconteceu comigo, né? Quando eu fui convidado para ser presbítero, quando eu fui convidado para ser diácono, porque aqui na nossa igreja a gente tem essa regra: você não pode ir logo para o presbiterato, você tem que passar primeiro a ser diácono. Mas quando eu fui convidado, a comissão, porque é formada uma comissão de oficiais, né? A comissão, juntamente com os pastores, já tinham em mente, para mim, para a minha vida, o presbiterato. Por quê? Porque desde a minha adolescência eu ensino, eu prego, eu tenho esse manejo com a palavra de Deus, então eles já viam o futuro como um presbítero. Tá? O diaconato, diferente do presbiterato, os diáconos eles estão mais voltados, eu vou tentar dizer isso da forma mais gentil possível, eles estão mais voltados para a parte mais física do trabalho. Apesar de que em Atos capítulo 6, se não me falha a memória, na instituição dos diáconos, eram homens escolhidos de extrema sabedoria, homens cheios da graça de Deus, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Tá? Não é qualquer um que também deve ser um diácono, não. Mas aí eles foram chamados para o serviço das mesas, para o serviço, o cuidado com os órfãos, com as viúvas, para estar mais de olho nessas questões mais administrativas. Administrativa entre aspas, né? Administrativas / espirituais, que são extremamente espirituais. E aí os pastores, os presbíteros disseram assim: não é interessante que nós nos desvencilhemos do estudo da palavra, do ensino da palavra, para que a gente se detenha a essas questões, entre aspas, secundárias. Então, vamos instituir pessoas, que seriam os diáconos, para isso. Então, aqui na nossa igreja, o que é que os diáconos fazem? Os diáconos ficam à porta, recepcionando, fiscalizando toda a movimentação aí fora, observando se alguém chega um convidado, juntamente com o grupo líder, para tentar organizar, recepcionar. O diácono, ele pega mais no pesado. Uma festividade aqui que a gente já teve, de ter que ir atrás de cadeira. Não que o presbítero não possa fazer isso, porque o coração tem que ser coração de servo, tem que estar pronto para servir em qualquer situação. Eu tenho o privilégio, para mim, o prazer de fazer isso. Eu sou presbítero, mas eu gosto de estar ali com a salva, passando e fazendo o recolhimento das ofertas. Eu gosto de servir. Vamos pegar uma escada ali, eu me proponho. Quantas vezes vocês já me viram aqui subindo no púlpito, limpando o negócio, fazendo uma coisa? Isso geralmente é um trabalho de um diácono, mas eu faço com a maior alegria do mundo e sempre vou estar disposto a fazer. Certo? Então é basicamente isso. O presbítero estaria mais perto do pastor para o ensino, para a pregação da palavra, e o diácono para essas questões mais administrativas. Você me fez uma pergunta? Sim, as considerações finais, né? Bem, gente, as minhas considerações finais, eu queria, eu acho que em 3 minutos eu consigo ler uma coisa que eu escrevi para vocês aqui. Eu não escrevi para vocês, mas eu queria ler, porque eu estou vendo jovens aqui, homens, que vão ser amanhã pais de família. E as características de um presbítero, de um diácono, elas não devem ser vivenciadas só por estes, mas devem ser vivenciadas por todos nós.
E eu queria escrever um texto eu queria ler um texto que eu escrevi há alguns anos, e eu queria abençoar a sua vida, espero eu, com a leitura desse texto. Deixa eu ficar de pé aqui. Professor, se sente mais à vontade quando está de pé. Eu sou professor, meus irmãos, de língua inglesa, sou professor há 28 anos. Estou já quase me aposentando. Olha só, gente, preste atenção, tá? Vocês mulheres e vocês senhores que estão aqui, rapazes. O Gabinete das Nações Unidas contra Drogas e Crime, UNODC, publicou um estudo no ano de 2018 que indicou o lar como o lugar mais perigoso do mundo para as mulheres. O título desse meu texto é Lar, Doce ou Amargo Lar. Esse estudo indicou que o lar é o lugar mais perigoso do mundo para mulheres. A pesquisa revelou que em 2017, em todo o mundo, 50 mil mulheres foram assassinadas pelas mãos de parceiros íntimos ou por membros da família, o equivalente a 137 mortes por dia, isso em todo o mundo. Diante desta lastimável estatística, passo a refletir sobre a carência que há de verdadeiros homens de Deus sobre a face da terra. Vale salientar que o termo aqui utilizado, homens de Deus, não está ligado a bandeiras de religião, sobretudo porque há tantos que estão vestidos de aparência de religiosidade, com faces de cordeiro, mas internamente são lobos devoradores e sepulcros caiados. A Bíblia Sagrada apresenta para o homem um padrão de vida piedoso e sublime, tão excelso que ouso afirmar: bem-aventurado será todo aquele que por ele viver. Todavia, é imprescindível destacar que, a despeito deste tão nobre modelo, nós não encontramos nas Sagradas Escrituras nenhum homem perfeito, senão Jesus Cristo, o Messias. Observando-nos introspectivamente, percebo um mundo carente de homens como Samuel, filho de Ana e Elcana, cujo testemunho de vida levava pessoas a declarar: nesta cidade há um homem de Deus, muito respeitado. Tudo quanto diz acontece infalivelmente. Quão raro, Caio, tem sido acharmos homens cujo parecer assemelha-se metaforicamente ao da macieira, que produz um doce fruto ao paladar, sombra e proteção à sua mulher. Onde estão os homens que recebem a força e a graça divina de saltarem os montes e outeiros da adversidade sem perderem o equilíbrio, a serenidade e a paz? Onde se encontram aqueles que, ao invés de destilarem palavras esmagadoras de destruição, abrem seus lábios para trazer edificação e fortalecimento à sua amada, dizendo-lhe: levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou, e se foi, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chegou. Torna-se doloroso constatar a quase extinção de homens que são pastores do seu lar e que, com todo esmero e zelo, apacentam a sua família. Homens que fazem as entranhas da sua mulher estremecerem por amor deles. Homens cujas pernas são como colunas de mármore colocadas sobre bases de ouro puro e cujos caminhos são aplainados e fundados nos princípios de Deus. Homens que têm o amor como estandarte e cujo aspecto é como o Líbano, excelente como os cedros. Poucos são os homens de fino trato. Poucos são os homens de fino trato com sua mulher e filhos. Raros são os piedosos, íntegros em todo o seu proceder, humildes de coração e que se desviam do mal. Questionamo-nos o porquê de vermos aqueles que são um poço de cordialidade com os outros, mas monstros de brutalidade ou mestres da indiferença com os seus. Diante do exposto, lanço algumas indagações retóricas. Sou eu um homem permeado pela graça divina? Qual tem sido o meu grau de preocupação e desejo de ser uma bênção para este mundo? Que legado estou deixando para minha família?
como tenho tratado a minha mulher, como sou visto pelos olhos do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Concluo rogando ao Senhor e pedindo-lhe que não nos deixe ser vencidos pelo mal, mas que o vençamos com o bem. Levanta-te, abre aspas, levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul. Sopra no meu jardim, para que destilem os seus aromas. Parafraseando as palavras ditas pelo sábio Salomão, clamo: levanta-te, Espírito Santo, e sopra no nosso lar, transformando-o num porto seguro, capitaneado por Cristo, para que essa triste realidade seja mudada em nosso tão amado planeta Terra. Meus irmãos, eu escrevi esse texto e eu não sou essa pessoa perfeita. Eu tenho muitos defeitos. Essa reflexão, ela permeia meu próprio coração. Eu preciso crescer muito ainda. Mas aí fica aqui para vocês, jovens. Eu já tenho vou fazer 23 anos de casado. Já tenho 28 anos ao lado da mãe de Mateus. 28 anos de namoro, a vida de quase a maioria de vocês aqui, né? Eu comecei a namorar com a minha esposa, eu tinha 16 anos, e até hoje estamos juntos, 16, aqui nessa igreja, quando eu cheguei aqui. Então, amem ao Senhor, glorifiquem a Ele. Tudo isso aqui que a gente viu aqui, está na palavra de Deus. Se vocês quiserem, eu posso passar esse texto para vocês lerem melhor, examinarem melhor. No Instagram da igreja, da juventude, no Instagram da juventude. Beleza, tranquilo. Eu posso passar para vocês, vocês colocam lá, tá certo? Deus abençoe, obrigado por tudo. Orem por nós. Nós somos falhos, imperfeitos e pecadores. Precisamos da graça de Deus. Mas cabe a responsabilidade sobre nós de pastorearmos a vida de vocês. Nós estamos aqui e vocês contem comigo para o que der e vier. Nós estamos aqui para ajudar vocês. Eu estou tentando lá na minha luta com o meu filho, lá dentro da minha casa. Não é fácil a gente ser pai, a gente apontar o caminho, a gente dizer não. Muitas vezes a gente é considerado como chato, muitas vezes a gente é considerado como careta, mas a gente está na luta, tentando acertar. A gente erra muito, mas a gente está tentando acertar, tá bom? Deus abençoe. Amém, amém. Glória a Deus. A gente já está com o tempo quase estourado, mas foi excelente. A gente vai pedir a você, Chay, claro, se você permitir, que depois a gente transcreva o texto no Instagram da Juventude para todo mundo ter acesso. Amém. Eu gostaria de pedir a consideração do restante para que vocês fossem sucintos das suas considerações, no máximo 2 minutos para cada, tá certo? E aí o líder poderia escolher alguém para fazer. Muito obrigado pela participação de vocês. Isso. Considerações finais. Chama o povo para participar do líder. A gente agradece pela oportunidade de estar aqui. Acho que Chay falou tudo que todos nós desejaríamos falar, né? E a gente convida aqueles que estão presentes aqui, aqueles que quiserem sentir no coração a servir, a acolher, a amar o próximo, como membro, como congregado, como visitante, como morador de rua, como um irmão que precisa de uma visita em casa, aquele que precisar, aquele que gostar, sentir no coração e quiser vir participar conosco, a servir, não só na recepção, mas também em outras funções que a igreja precisa de nós. Estamos aqui dispostos. Pode falar comigo, pode falar com Cibele, tem Thalita, tem Márcio. Márcio sempre indica aos jovens da mocidade, o Lídia. A gente agradece a ele também, a Caio, pela oportunidade. E estamos aí dispostos a trabalhar e a servir como a igreja precisar de nós. Estamos aqui para isso. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Rodolfo. Muito obrigado pela sua presença também, Rodolfo. Rapaz, eu que agradeço. Embora eu esteja no horário de trabalho,
Mas não tinha, tá vendo a entrega aí do negócio? Estou trabalhando, o computadorzinho está ali rodando, mas não podia deixar de vir aqui e dizer, né, algumas palavras para vocês, dizer o quão importante ouvir, né, sobre entrega. Agradecer a Márcio, mais outra vez, agradecer a Caio, Matheus, né, é o intermediário aqui do negócio, viu? O homem show de bola, que passou todas as informações para a gente. Agradecer à diretoria da juventude, né, que tem feito um trabalho desafiador dentro da nossa igreja. Tem sido um trabalho perspicaz, mas que Deus continue abençoando vocês. Enfim, anunciar aqui para vocês que, como o departamento ele foi tirado há pouco tempo do papel, nós tínhamos uma diretoria há alguns anos atrás, então algumas ações a gente iria realizar ano passado. Com a pandemia não teve como, mas esse ano, a gente em conversa já com o pastor e com a diretoria do patrimônio, nós vamos estar colocando em prática. Uma das vai ser a nossa escola de música. Você que tem interesse em aprender algum instrumento, seja teclado, violão, bateria, enfim, nós já estamos conversando com alguns professores. Se você tem esse interesse em aprender, contem com a gente, tá certo? Eu vou vir aqui anunciar na igreja o dia oficialmente em que vai estar aberto, mas esse ano nós estaremos tirando do papel a escola de música da nossa igreja. Outra ação também que nós vamos fazer, já estamos preparando a data e fazendo já um convite a todos vocês aqui. Será o seminário de música e louvor da nossa igreja, que vai acontecer ainda nesse primeiro semestre. Vai estar aqui conosco alguns irmãos conhecidos, além de também pedir a presença de todos vocês que já fazem parte do louvor e aqueles que não fazem parte do louvor, mas louvam junto conosco. O departamento infantil, o projeto Lídia, os nossos queridos oficiais e o IAD, que estejam presentes também conosco no seminário de música e louvor da nossa igreja. São ações que a gente está fazendo, que a gente vai fazer para que haja uma renovação, que tenha um ciclo de renovação no louvor da nossa igreja, porque daqui a alguns dias eu não estarei, alguns dos meninos não estarão, então a gente precisa que o serviço na casa do Senhor continue, tá certo? Então, de antemão, agradecer a cada um de vocês e estejam convidados, eu venho aqui para divulgar os dias e horários, tudo bem direitinho para vocês. Deus abençoe vocês. Amém. Cris, muito obrigado pela sua presença também, sempre muito bom ouvir você falar. Amém. Foi um prazer, viu, gente? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, passando um pouquinho do trabalho do departamento infantil. Né? Aqui eu não poderia deixar de agradecer também a toda a equipe do departamento infantil. Ano passado, assim, foram bênçãos de Deus, toda a equipe junta, trabalhando, conhecendo mais da tecnologia, né? Porque foi um trabalho totalmente remoto, né, do departamento infantil, mas levando sempre a palavra de Deus às nossas crianças e chegamos até os lares, né? Chegamos aos lares das crianças junto com a família. Então, a família, como eu falei, a família pôde conhecer de fato como se trabalha o departamento infantil. Eu achei bem interessante assim a tecnologia a favor da vida. Como a gente pode usar a tecnologia de forma positiva, né, para alcançar crianças, para alcançar famílias. O trabalho do departamento infantil é feito por escalas, nós temos as divisões, trabalhamos com maternal, trabalhamos com jardim de infância, temos os primários e concluímos nos juniores, no qual entregamos já para os adolescentes. Então, é um trabalho maravilhoso. Desde já aqui, quero também agradecer muito a tia Mildred, né, que esteve conosco também até o final do ano também, na direção. Ela continua sendo professora, né? A gente não saiu de jeito nenhum do departamento infantil. Certo? É um segredo só nosso, que os adolescentes e mocidade não nos escutem. Certo? Mas, assim, é um trabalho muito gratificante. E já fazendo do convite, né, a jovens
jovens voluntários, pode ser meninas, meninos, certo? Mas que se voluntariem para o trabalho no departamento infantil. Vocês vão amar de todo o coração, certo? Então, agradeço, que Deus continue abençoando a mocidade de forma grandiosa. Amém. Amém. Por fim, Arielle, muito obrigado pela sua presença. Considerações finais. Eu agradeço também a mocidade, porque vocês sempre estão incluindo o IAD. Eu fico muito feliz por isso. Eu agradeço muito. E, pessoal, queria chamar vocês, cada um de vocês, se vocês sentirem vontade, o desejo de aprenderem Libras, nem que seja um pouquinho, podem chegar aqui, podem falar comigo no Instagram, em qualquer lugar. E dizer, Arielle, eu queria aprender isso, eu queria aprender um versículo. Arielle, eu quero... Como é que fala isso? Você pode chegar e você vai mudar vidas com isso. Com mínimos detalhes, você pode mudar uma vida. E eu agradeço muito a todos vocês e agradeço a Deus principalmente por estarmos todos aqui. Amém. Muito obrigado. Salve de palmas, pessoal. A gente vai orar rapidinho e ali o refeitório já está aberto, o alimento já está pronto, a janta. E o mesmo esquema de hoje pela manhã, certo? Sem aglomeração lá, no máximo 36 pessoas. Lembrem quem foi primeiro hoje pela manhã, os grupos amarelo, laranja e rosa, certo? Depois a gente vai chamando o pessoal, tranquilo, todo mundo vai comer, tá bom? Vamos orar. Senhor, louvado seja o Teu nome por essa tarde, louvado seja o Teu nome por tudo que nós vivemos aqui, por todos os ensinamentos, por todos os aprendizados que tivemos aqui, Senhor. Nos ajuda a termos um coração servo, um coração, Senhor Deus, que procura ajudar ao máximo a igreja, pois somos um só corpo, e nesse espírito nós queremos continuar. Apresentamos a Ti o jantar, que seja um alimento para o nosso corpo, nos dê vigor físico para o restante dessa noite. Em nome de Jesus, amém.